Se liga que está no ar mais um programa da TV Justiça que conecta você jovem com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens ligadas na produção de biocombustíveis. Pode ser de soja, girassol, canola. Na hora de preparar um alimento, o óleo de cozinha está presente. No Brasil, cerca de 3 bilhões de litros de óleo são consumidos todos os anos. Mas já pensou onde ele vai parar depois de usado? É importante saber como descartar corretamente esse produto, porque 1 litro de óleo de fritura pode contaminar até 25 mil litros de água. E só em 2021, a estimativa é de que 700 milhões de litros tenham sido despejados de forma irregular no Brasil. E foi pensando numa forma de dar um destino sustentável para esse óleo que um grupo de estudantes do interior do Paraná resolveu encarar os laboratórios e desenvolver um biocombustível. Se liga no projeto Biosan. Elas são jovens, estudantes do ensino médio, moradoras de Açaí, no Paraná. E tem mais um detalhe em comum: a paixão pelos laboratórios. O grupo de 5 alunas do Colégio Estadual Conselheiro Carrão se uniu para participar de um evento e, de quebra, decidiu resolver um problema da cidade: o descarte irregular de óleo de cozinha. Orientadas pelo professor de Química e Física, Matheus Rossi, elas coletaram óleo usado para a criação de um biocombustível. E o experimento já deu o que falar, ou melhor, o que rodar. O biodiesel das meninas abasteceu por 7 dias um transporte escolar e foi o pontapé para a criação de uma startup júnior. Com a repercussão do projeto, o grupo foi convidado a participar do Festival Internacional Green Nation, que vai acontecer no Rio de Janeiro em 2024, durante a Semana Nacional do Meio Ambiente. E representando o grupo, a gente conversa agora com a Pietra Paixão, de 17 anos, aluna do 3º ano do ensino médio e que faz parte da equipe que desenvolveu o Biosan. Seja bem-vinda, Pietra! Olá, muito obrigada. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos. E para participar dessa conversa, a gente recebe 2 alunos do curso técnico em controle ambiental do Instituto Federal de Brasília, o Matheus Moreira e o Washington Oliveira. Os 2 atuam em projetos ligados à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente no Distrito Federal. Seja bem-vindo, Washington. Obrigado, é uma satisfação estar participando. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, é um prazer. E existem regras de redução de gases poluentes no Brasil? O país tem compromisso com metas internacionais sobre o assunto? Qual a punição para quem descarta de forma irregular o óleo de cozinha? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe a pesquisadora em mobilidade urbana, Gláucia Pereira. Seja bem-vinda, Gláucia. É um prazer estar aqui e poder contribuir com essa discussão. Muito obrigada. Pietra, vamos começar aqui, porque eu quero que você explique para a gente como que você juntou o grupo, como que esse grupo se uniu e por que essa pesquisa justamente voltada para biocombustíveis. Bom, aqui na cidade foi ofertado um hackathon municipal e nesse hackathon nós teríamos ali mentorias, palestras para a criação de uma solução para algum problema aqui dentro da cidade. E aí, junto com essa oportunidade, eu convidei o professor Matheus, nós escolhemos a equipe, e o problema que nós encontramos foi o descarte irregular de óleo, que é uma coisa que acontece frequentemente, então descarte diretamente da pia ou diretamente na terra, traz muitos danos ao meio ambiente. E aí, em conversas dentro da equipe, a gente pensou em soluções que pudesse dar para esse óleo. E vem comigo, então, entender melhor o caminho dessa pesquisa e quem são as outras integrantes do grupo. Eu sou a Pietra. Eu sou a Letícia. Eu sou a Luísa. Eu sou a Fabiane. E eu sou a Eduardo.
combustível, ele é feito aqui dentro da escola. Nós recolhemos o óleo usado e é feita a síntese de um biodiesel. E tudo que é produzido é retornado para a prefeitura. Como a frota municipal de ônibus escolar não é tão grande no nosso município, tudo que nós produzimos é possível abastecer. Então, nós fornecemos para a prefeitura e eles nos fornecem o apoio. A síntese de biodiesel feita em laboratório promove um ensino a respeito das práticas laboratoriais mais aprofundadas aos alunos. E além de que uma vivência, por exemplo, num laboratório de universidade, que a nossa foi a UFPR de Jandaia do Sul, que auxiliou a gente na confecção do biodiesel, faz com que nós entendamos melhor como funciona o dia a dia de um pesquisador, de um cientista. Infelizmente, no meio científico, predomina a presença de homens. E pensando nisso, nós montamos a equipe por 5 meninas para valorizar a presença das mulheres na ciência. E agora nós vamos mostrar o processo de transesterificação. A gente começa fazendo a filtragem do óleo, que é para retirar todas as impurezas. Depois a gente passa para o segundo passo, que é para acrescentar os reagentes. Aqui no segundo passo a gente vai esquentar o óleo para ele ficar na temperatura ideal para acrescentar os reagentes. E aqui é o último passo, que a gente já tem o biodiesel aqui embaixo e aqui em cima a gente tem o nosso subproduto. Depois daqui a gente só vai purificar ele. Pietra, explica pra gente. A primeira fase da pesquisa foi na própria escola de vocês, mas a segunda fase precisou ir para a universidade. Por que precisou alterar aí o lugar e dessa pesquisa toda? E como que foi aí estar num ambiente já de universidade, com pesquisadores? Conta pra gente um pouquinho. O que fez com que a gente precisasse ir até a universidade é a nossa estrutura. Aqui no colégio a gente tem um laboratório de química física, porém ele não comportava toda a questão até de segurança, para a gente poder produzir o nosso combustível. E aí, em conversas com a prefeitura, que é o principal parceiro, além da escola, nós conseguimos uma visita à Universidade Federal do Paraná, no campus de Jandaia do Sul. E lá, junto com o professor Eduardo, que também é professor de Química, nós conseguimos produzir esses 10 litros para o desfile, onde foi mostrado o ônibus. E eu acho que a experiência dentro da universidade foi completamente diferente. Eu vou dar a oportunidade agora para o Matheus fazer uma pergunta. É com você, Matheus. Quero primeiramente parabenizá-la pelo projeto, Pietra. É muito interessante. Eu gostaria de saber como foi incentivar, como vocês fizeram a coleta e se fizeram a coleta desse óleo na população, como é que vocês incentivaram elas a doar o óleo, descartar ele de maneira correta, né, doando para o projeto? Para essa primeira fase, como era uma amostra ainda pequena, dentro da escola mesmo, junto com os professores, a gente conseguiu arrecadar essa matéria-prima. E a questão dos insumos foi junto com a prefeitura, fora o óleo, que mais a gente precisa de insumo químico, a prefeitura pode nos fornecer. E, bom, o incentivo ainda era uma ideia muito nova, não tinha tido toda essa repercussão. Então, nós apresentamos a nossa ideia para o pessoal da escola mesmo e para as outras equipes participantes desse hackathon. E aí os professores se mobilizaram para a doação dessa primeira amostra. Vou dar a oportunidade agora para o Washington fazer a pergunta. Inicialmente, parabenizar a Pietra e toda a equipe que trabalhou com ela no desenvolvimento desse biodiesel, né? E eu tenho, na verdade, uma pergunta em duas, mas uma curiosidade. Primeiro, por que o biodiesel? Você até falou um pouco, mas só para ficar mais claro para mim. E assim, de onde é que surgiu a ideia? De onde é que surgiu a ideia? Por que essa ideia? Né? Por que o biodiesel? De onde é que veio essa ideia? Essa parte foi relacionada mais à química de combustível. O processo de transesterificação, que é o que a gente produz aqui, quando a gente muda a molécula do óleo, ela fica mais próxima do diesel. Nessa questão de combustível, para a parte da queima, ela se assemelha mais ao diesel. E aí, essa criação foi exatamente por isso. Nós pesquisamos algumas ideias do que fazer com o óleo, e o que mais aparecia até aqui, pessoalmente, mesmo, era a criação de sabão. Todo mundo usa o óleo, recicla ele dessa forma. Só que aí a gente pensou numa análise um pouco mais profunda, na questão da química, e aí nós vimos que diesel e óleo têm algumas características em comum, e ali com pequenos processos a gente conseguiria transformar
esse óleo vegetal, o óleo de cozinha, em um biocombustível, que daria uma nova vida e a queima seria a forma mais correta de descartar, sendo reutilizado. Vamos colocar então nessa conversa a nossa especialista. Gláucia, conta aqui pra gente. A mobilidade urbana se tornou um grande desafio das cidades, né? E a gente sabe que aqui no Brasil tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ela contempla aí o incentivo à produção e o uso de energias renováveis e menos poluentes? Sim, a Política Nacional de Mobilidade Urbana é a Lei 12.587 de 2012, né? Ela traz para a gente pelo menos o que é a mobilidade urbana, que é esse deslocamento de pessoas e cargas na cidade, e quais são os objetivos e diretrizes que o Brasil deve se pautar para fazer essas políticas e ações no país como um todo. Ela é de 2012, como eu falei. E ela tem nas suas diretrizes, né, no artigo 6º, ela dá para a gente o incentivo a esses modos menos poluentes e ao desenvolvimento tecnológico para que se faça isso. E, Pietra, me conta aqui, quando foi feito o teste de queima do combustível, do biocombustível desenvolvido por vocês, quais foram as diferenças que vocês encontraram entre o biocombustível desenvolvido a partir do óleo de cozinha e um diesel comum, por exemplo? Quando nós fizemos ali no laboratório, a queima dos dois produtos o tempo foi muito parecido. Então, a gente viu ali que a rentabilidade do biocombustível era tão grande quanto a do diesel derivado de petróleo. Foi pouquíssima diferença. E também, quando foi abastecido o ônibus, houve comentários depois do desfile que não tinha aquele cheiro de fumaça, que geralmente os ônibus, os caminhões deixam quando passam, e nem mesmo a fumaça, aquela cor escura, uma fumaça mais densa. As pessoas que estavam ali repararam isso. Então, aquilo que a gente tinha feito numa pequena proporção no laboratório, que foi a queima mesmo do próprio combustível, foi semelhante ao que a gente conseguiu fazer com o veículo. E a pesquisa de vocês também tem uma relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Como que vocês adequaram aí a pesquisa aos ODS? Dentre todo esse contexto, nós pensamos, se a gente vai fornecer isso para a prefeitura, vai haver uma maior economia. Então, de acordo com a ODS 4, que é a Educação de Qualidade, o dinheiro que seria usado para a parte de abastecimento da frota municipal poderia ser revertido para a educação. Também nós temos a ideia de oceanos, dentro das ODS temos a parte de oceano, que é para evitar a poluição, temos mobilidade urbana, consumo sustentável. Então, essa reciclagem, essa nova vida ao óleo, já não deixaria ele chegar até os oceanos para evitar a poluição. A mobilidade urbana, onde seria utilizado na frota municipal escolar, e também no desenvolvimento sustentável, já que esse óleo teria uma segunda chance. Falando em Agenda 2030, vou perguntar para a doutora Gláucia, o uso de transportes não poluentes, né, e de combustíveis renováveis faz parte aí dos compromissos assumidos pelo Brasil e pelos países que são signatários aí da Agenda 2030, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas? Sim, fazem parte. O que acontece na Agenda 2030, ela é de 2015 e lá ela é um desenvolvimento, na verdade, de uma agenda anterior, da Agenda do Milênio, que aconteceu ali nos anos 2000, onde tinham só 10 objetivos, e lá já se tinha essa questão do desenvolvimento sustentável, né? A gente tem chegado aí num ponto crítico das mudanças climáticas, e esse ponto é fundamental que a gente discuta e meça de fato. Aqui no Brasil, quem ficou responsável por acompanhar as ODS foi o IBGE, mas também o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, entrou na jogada. Então, a gente tem essa questão do desenvolvimento sustentável, principalmente no ODS 11, em relação à cidade, que chama Cidades e Comunidades Sustentáveis, mas é um tema transversal. Então, a gente tem o ODS 3 de saúde e bem-estar, e isso vai impactar diretamente na qualidade de vida, na qualidade do ar das cidades. Isso a gente consegue medir isso em termos de quantidade de crianças internadas, quantidade de idosos internados. Então, todas essas questões têm relação direta com a mobilidade urbana. Então, a gente sabe hoje que nas grandes cidades, mais de 50% das emissões vêm dos automóveis, motocicletas e caminhões e ônibus. Então,
tudo isso faz com que a gente tenha que pensar essa questão do desenvolvimento sustentável de uma forma transversal, de uma forma que impacta de fato a qualidade de vida das pessoas. Às vezes as pessoas nem estão se deslocando, estão paradas em casa, mas estão sentindo a qualidade do ar, estão sentindo o impacto da mobilidade na vida delas. Então, o Brasil, ao ser signatário da ONU nesse aspecto, signatário dos ODS, tem então esses compromissos de entender a complexidade do problema e tomar decisões de incentivo a esses modos, a esses combustíveis menos poluentes. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já. O Se Liga tá de volta. Na edição de hoje, o papo é com uma geração de jovens ligadas na produção de biocombustíveis. E a poluição do ar é a causa de inúmeras doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ao menos 7 milhões de pessoas morrem anualmente em todo o planeta em função de doenças relacionadas à poluição do ar. É hora do Se Liga Mais. Câncer de pulmão, AVC, doenças cardíacas. Os níveis de emissão de substâncias como o monóxido de carbono e outros gases tóxicos estão associados a doenças cardíacas, neurológicas e respiratórias, segundo a OMS. E entre os veículos de transporte, o vilão é o carro. Segundo um estudo da Universidade de São Paulo, os veículos são responsáveis por cerca de 60% das emissões de partículas poluentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas os ônibus não ficam atrás quando o assunto é poluição. É que a maioria deles utiliza o diesel como combustível, substância que polui mais do que a gasolina e o etanol devido à sua composição química. Na tentativa de desacelerar esse processo, o governo criou um programa de controle da poluição do ar chamado Proconv, que estabelece metas de redução das emissões de poluentes dos veículos. A cada fase do programa, ficam mais rígidos os limites de emissão. Outra contribuição para reduzir a poluição é a adoção de combustíveis renováveis, como o etanol e os biocombustíveis. Hoje, o óleo de cozinha usado representa somente 2,25% do total de insumo convertido em biodiesel no Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Gláucia, a gente viu aí que o Brasil tem esse programa de controle veicular. Em que fase nós estamos e já surtiu algum efeito a aplicação e vamos dizer assim, o controle dessa poluição do ar? Sim, a gente está entrando na fase 8 do programa. É importante que a gente entenda que a gente vai, de fato, colocando a indústria para fazer motores melhores, né, para que a gente não tenha uma poluição tão grande. Então, o efeito surtido é que a gente não piorou a curva da onde a gente estava. A gente está estagnado nessa emissão. Agora, a gente precisa, de fato, reverter isso. A gente precisa diminuir essa emissão de poluentes e não continuar igual. O que é importante que a gente viu aqui agora é que os ônibus, eles têm que rodar, né? Eles são um serviço público que tem que rodar, diferentemente dos automóveis, que é um meio de transporte que as pessoas usam, mas que a Política Nacional de Mobilidade Urbana fala para desincentivar. Então, a importância da gente ter combustíveis mais limpos é que a ideia é que os automóveis, né, passem a usar esses combustíveis, porque a gente não quer que as pessoas comprem mais carro, né? A gente já tem milhões de carros no Brasil. Então, a grande questão desses biocombustíveis é que as pessoas não precisem comprar, as pessoas que não podem comprar esses carros novos, elas consigam, de fato, usar tecnologias mais limpas para que esses combustíveis mais limpos, para que, de fato, a nossa qualidade do ar fique melhor. E em relação aos ônibus, que precisam, sim, continuar rodando, é importante que tenham-se essas opções de combustíveis e também se fala muito agora na eletrificação dessa frota de ônibus. Então, essa é uma grande questão, né? Porque quanto mais a gente tem
pessoas mais próximas desses corredores de ônibus, em bairros periféricos, a gente precisa, de fato, que essa qualidade do ar fique melhor. Então, esse programa de controle de emissões, que começou só com automóveis e caminhões e recentemente também aderiu aí à questão das motocicletas, é importante para que a sociedade inteira entenda que a gente não pode continuar produzindo veículo tão poluente assim. Então, tem um aspecto de incidência lá na indústria, para que essa indústria não polua tanto, e antes, até 2018, a gente tinha que isso valia para modelos específicos de automóvel. Agora, vale para fábricas como um todo, para que essa fábrica ela consiga entender que não adianta produzir só um modelo mais limpo, mais verde, e deixa todo o resto poluindo. Então, isso é importante para que a gente tenha uma ação mais conjunta, pensando um sistema como um todo. Vou dar a oportunidade agora para os nossos estudantes. Matheus, pode fazer sua pergunta. Queria saber da Pietra qual foi a maior dificuldade encontrada para realizar o projeto em si. Talvez a pior que nós tenhamos encontrado é a questão de estrutura mesmo. O laboratório da escola, a escola já é um pouco antiga, então o laboratório também. Então, na questão da segurança, como a gente mexe com insumos químicos, né, que por mais que não sejam tão tóxicos a longo prazo, faria mal para nós, essa questão da estrutura dentro da escola. Esse foi a nossa maior dificuldade, e até por isso que a gente conta com essa extensão, que é a Universidade Federal de Jundiaí do Sul, para a gente conseguir produzir lá. A questão de vidraria, de insumos, a gente consegue, mas a questão de vidraria, de segurança, a estrutura do nosso laboratório. E o Washington pode fazer também a sua pergunta. Então, Pietra, eu vi uma reportagem, se não me falha a memória, vocês produziram 10 litros de combustível. E, quer dizer, só tem dois aspectos aí que eu acho assim, maravilhosos. A destinação para o óleo, né, que foi gerado, quer dizer, a destinação do resíduo e redução de poluição. Agora, uma curiosidade que eu fiquei, que esses 10 litros, lá na reportagem falava que o ônibus rodou a semana toda. Vocês chegaram a medir a quilometragem que ele rodou nesse período? Não, nós não conseguimos chegar na quilometragem pela questão da prefeitura mesmo, porque esse ônibus que foi utilizado é da frota municipal da educação. Porém, é importante a gente lembrar também que esse combustível ele não é colocado sozinho nos tanques. Ele é usado numa porcentagem junto com o diesel. Então, tem esse outro porém, são 10% de combustível do biodiesel para o restante do combustível. E foi durante essa uma semana, mas a quilometragem a gente não conseguiu a informação. Pietra, e quais são os planos para o futuro e o que vocês pretendem fazer com a startup que vocês criaram? Bom, agora nós estamos em um processo onde nós vamos começar a construção do laboratório dentro do ambiente da escola, e esse laboratório vai ser próprio para síntese de biodiesel. Então, lá vai ser uma usina de produção. E o que a gente pensa para o futuro é que, assim, nós somos estudantes do ensino médio, então futuramente nós iremos nos formar. E o que a gente tem em mente é fazer uma seletiva de novas garotas para fazer parte dessa equipe. O nosso intuito é manter apenas meninas, assim como a equipe inicial, e por meio de uma seletiva, de manter essa equipe para que essa produção continue. E o nosso objetivo, que é abastecer a frota municipal, continue também, que essa parceria consiga seguir por muito tempo ainda. E vocês também estão patenteando esse biocombustível desenvolvido por vocês, né? Estamos, sim. Nós mandamos todo o processo, toda a parte burocrática, e agora está em análise, e futuramente nós esperamos ter tudo concluído. Pietra, parabéns pela iniciativa, pelo desenvolvimento dessa pesquisa. Envio nossos parabéns também para as outras integrantes do seu grupo. Quero agradecer também a participação do Washington, a participação do Matheus. Quero agradecer também a Gláucia. Muito obrigada pelas explicações aqui no nosso programa. E o Se Liga fica por aqui, mas o conteúdo, você já sabe, está lá nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça. Até o próximo programa. Fui!